Olá, colega previdenciarista. Nesta aula, vamos aprofundar um tema essencial e muitas vezes subestimado na prática diária da advocacia previdenciária: o processo administrativo. Nossa proposta é mostrar como o procedimento perante o Instituto Nacional do Seguro Social não é apenas uma fase burocrática, mas sim o alicerce probatório e estratégico para qualquer benefício, revisão ou eventual ação judicial. Você vai entender não apenas os fundamentos legais e técnicos dessa etapa, mas como utilizar cada fase do processo a seu favor, com segurança e estratégia. O que é o processo administrativo no Instituto Nacional do Seguro Social? O processo administrativo previdenciário é o meio formal pelo qual o segurado solicita ao Instituto Nacional do Seguro Social o reconhecimento de seus direitos. Ele pode ter como objeto a concessão de um benefício, a correção de dados cadastrais, o reconhecimento de vínculos, a revisão de uma decisão anterior ou até mesmo o cumprimento de uma ordem judicial. Essa estrutura é digital. Cada processo é dividido em tarefas, com numeração própria, documentos anexados, análises técnicas e decisões. Diferente do que muitos pensam, não se resume à carta de concessão. O advogado deve ter acesso ao histórico completo, com relatórios, telas internas e registros do trâmite. Fundamentos legais e normativos. O processo administrativo previdenciário segue a Lei nº 9.784, de 1999, que estabelece os princípios do processo administrativo federal. Além disso, está regulamentado pela Instrução Normativa número 128, de 2022, e por diversas portarias específicas, conforme o objeto do pedido. É fundamental conhecer essas normas para embasar pedidos, impugnar exigências, interpor recursos e redigir ações judiciais com base técnica adequada. Quem pode atuar no processo administrativo: podem apresentar pedidos o próprio segurado, seus dependentes, o representante legal, como curador, tutor ou responsável legalmente nomeado, ou o procurador com poderes específicos. Em casos de analfabetismo, a legislação exige formalidades como a assinatura a rogo, realizada na presença do servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, ou procuração pública gratuita, plataformas e riscos no uso indevido. Advogados devem, sempre que possível, utilizar o canal oficial denominado Instituto Nacional do Seguro Social Digital, disponível mediante convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse acesso garante segurança jurídica, controle do processo e preserva a prova de atuação profissional. Não se recomenda utilizar o sistema do cliente acessando o portal do Instituto Nacional do Seguro Social com a senha pessoal dele. Essa prática pode gerar cancelamento do requerimento, perda de controle e até mesmo questionamentos sobre a validade da representação. Fases do processo administrativo. As etapas principais são: protocolo do requerimento e documentos, análise e instrução do pedido, com eventuais exigências, prolação da decisão administrativa, possibilidade de interposição de recurso, eventual revisão administrativa. O advogado deve acompanhar todas essas fases com atenção, garantindo protocolos, prints e documentos de respaldo. O histórico processual é ferramenta de prova. Cumprimento de exigência. Caso o Instituto Nacional do Seguro Social formule exigências, o prazo padrão para cumprimento é de 30 dias. Esse prazo pode ser prorrogado, desde que haja justificativa fundamentada. Se o cliente não tiver condições de apresentar o documento solicitado, o advogado pode peticionar com os documentos disponíveis, pedindo julgamento com base nas provas existentes. A ausência de resposta pode acarretar o indeferimento do pedido. Porém, se houver decisão sem exame de mérito, isso impede o uso do recurso e pode atrapalhar a judicialização. Prazos e estratégias processuais. A autarquia tem prazo de até 90 dias para analisar pedidos administrativos de benefícios previdenciários e assistenciais. Para julgamento de recurso, o Conselho de Recursos da Previdência Social possui até 365 dias. Se o processo não for julgado dentro desses prazos e houver prova de mora injustificada, é cabível mandado de segurança. Recurso ou revisão. O recurso deve ser interposto no prazo de 30 dias após o indeferimento. A revisão, por outro lado, pode ser solicitada dentro do prazo decadencial de 10 anos, com menor formalidade e mais liberdade argumentativa.
Uma estratégia eficaz é apresentar revisão com base no artigo 583 da Instrução Normativa 128, aguardar 120 dias e então, em caso de silêncio, registrar reclamação na ouvidoria ou mesmo impetrar mandado de segurança, retificação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, a correção de vínculos e salários no Cadastro Nacional de Informações Sociais pode ser feita por meio de ligação telefônica ao 135 ou diretamente pelo canal da advocacia. É indispensável anexar provas materiais, como cópias da carteira de trabalho, recibos de pagamento ou sentenças trabalhistas transitadas em julgado. Sem fundamentação, o pedido de retificação será arquivado sem efeito. Representação de pessoas com deficiência. Quando o titular do direito não possui capacidade civil, o processo administrativo pode ser iniciado por termo de responsabilidade provisório, que deve ser acompanhado de documentos médicos e provas do vínculo. Nos casos de benefício assistencial, a legislação admite que o processo tenha início mesmo antes da curatela formal, com prazo de 180 dias para regularização judicial. Mandado de segurança, requisitos. Antes de impetrar mandado de segurança, o advogado deve verificar se o processo está devidamente instruído, as exigências foram cumpridas ou justificadas, o prazo legal já transcorreu, mandado de segurança ajuizado de forma prematura ou sem prova da mora é passível de indeferimento ou extinção. É preciso demonstrar que houve omissão da administração ou negativa expressa sem motivação adequada. Considerações finais. A condução técnica e estratégica do processo administrativo pode definir o êxito da demanda. Essa fase permite construir a prova, garantir o contraditório e até mesmo evitar ações judiciais desnecessárias. Advogados que dominam essa etapa entregam valor real ao cliente e constroem reputação profissional baseada em eficiência e resultado. Não se trata apenas de protocolar pedidos, mas de estruturar juridicamente um caminho sólido para o reconhecimento do direito.